E aí, pessoal, sou o professor Thiago e eu tô aqui para fazer com vocês a lista 1 do segundo trimestre, que é sobre queda livre, lançamento vertical e lançamento horizontal. Né? Alguns exercícios eu já fiz em sala e como vocês vão ter teste aí na sexta-feira, tô aí fazendo essa lista conforme eu já tinha feito, né, no primeiro trimestre. E alguns alunos gostaram, então eu vou estar dando continuidade. Então, fazer exercício aí da lista 1 do segundo trimestre, tá? Então, pessoal, eu vou tentar fazer talvez um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. E quem tiver maior dúvida, volta o vídeo ou coloca numa velocidade mais lenta, tá? Então eu vou começar aí, fazer os exercícios. Então, voltar lá, que tá no final. Vamos lá. Então, o primeiro exercício é esse aí, né? Então, eu vou sempre estar pegando o que a gente tem, né? O que eu acho muito importante vocês começarem o exercício assim, analisando o enunciado e anotando tudo que está sendo dado, tá? Então, vamos lá. Uma bola é abandonada do repouso de uma altura de 80 metros acima do solo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine. Então vamos lá. O que foi dado? O que foi dado foi a altura inicial, que é de 80 metros, e ele fala que a bola é abandonada, né? Uma bola é abandonada do repouso. Se ela é abandonada do repouso, então a velocidade inicial em y é zero, tá? Lembrando que essa primeira parte da lista é sobre queda livre e lançamento vertical. Nesse caso, é um problema de queda livre, tá? Então, queda livre e lançamento vertical. O que a gente quer? Na letra A, tempo de queda, tá? E na letra B, a velocidade que ela leva para chegar até o solo. Então, tempo de queda, que chamei de TQ, e a velocidade para atingir o solo, velocidade final, ou VY, quando o tempo for igual ao tempo de queda. Então, para fazer a B, eu vou usar a letra A. Então, aqui eu coloquei as equações para a gente lembrar da aula, tá? As equações dessa parte aí de lançamento vertical, queda livre. E, para nós podermos obter a primeira parte, que é o tempo de queda, a gente pode usar aqui a equação de Y, certo? A gente pode usar a equação de Y. Então, a gente vai pegar a equação de Y, sendo que quando o objeto chega no solo, nós temos o quê? O objeto está aqui, né? O chão. O objeto está aqui em cima, a distância aqui de 80 metros, e ele é solto. Nisso que ele é solto, ele vai descendo, descendo, descendo até chegar no solo, certo? Ele cai na vertical, tá? Ele vai descendo, descendo até chegar ao solo. Quando ele chega aqui no solo, o y vai ser zero, certo? Quando ele chega até o solo, o y é zero. Então, eu substituo aqui o y por zero. O y0 é a altura inicial que ele estava, que nós temos aqui, ó, 80 metros. Então, y0 eu substituo por 80. Esse objeto ele partiu do repouso, então velocidade inicial zero. Então aqui, ó, vai ser zero, tá? O g a gente sabe que é 10, o problema até fala, né? Então g é 10 e eu substituo os valores. E agora, dando continuidade, né? Então 0 igual a 80 mais 0 vezes t menos 1 meio de 10t ao quadrado. 0 vezes t vai dar 0. 10 sobre 2 vai dar 5, né? 10 sobre 2 vai dar 5. Aqui vai ficar 5t ao quadrado. 5t ao quadrado aqui com menos, quando eu passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então eu vou ter 5t ao quadrado igual a 80. t ao quadrado igual a 80 sobre 5, que é igual a 16. O tempo então vai ser igual raiz de 16, que é igual a 4 segundos. Então, a gente fez aí a primeira parte, que é o tempo que a bola leva para chegar até o solo. Agora, a segunda parte, a velocidade para atingir o solo, essa velocidade final.
a gente pode usar a equação da velocidade. Então, Vy igual V0y menos GT. V0y é 0, foi abandonada, né? Gravidade 10, e o tempo é o tempo que nós achamos aqui em cima, tempo de 4 segundos, tá? Então, velocidade y vai ser igual a menos 40 metros por segundo. Por que menos? Porque essa bola, ela chega ao solo com uma velocidade, né? Velocidade em y para baixo, né? É um vetor. Deixa eu até fazer o V melhor aqui. Ó, chega com uma velocidade em y para baixo. A gente, nesses problemas todos, a gente vai estar adotando esse sistema aqui, tá? Y positivo para cima e x positivo para direita. Então, como a velocidade está voltada para baixo, ela é negativa, tá? Então, tá aí questão 1. Letra B, fizemos aí a velocidade final, certo? Então vamos lá, seguir para a questão 2, né? Tem muitas questões aí pela frente. Do alto de uma torre, então a gente tem aqui uma torre, tá? Do alto de uma torre, a uma altura de 35 metros em relação ao solo, então essa torre tem 35 metros. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Então tem alguém aqui que lança um corpo para cima, tá? Com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, um dado que a gente tem é que a velocidade inicial é 30 metros por segundo. Expresse a resistência do ar, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo desde o instante do lançamento até o corpo atingir o solo. Então, esse corpo ele vai subir, vai atingir uma altura máxima e depois ele vai descer até atingir o solo, tá? Quando ele chega aqui, nessa altura máxima, H máximo, a gente tem que... a sua velocidade é 0, certo? Então, quando ele chega nessa altura máxima, a sua velocidade em y é 0. Então, a gente vai usar isso para achar aqui a letra A. Então, ó, na altura máxima, Vy igual a 0. Vamos usar, então, a equação de Vy, essa aqui, tá? A gente está aqui, repetiu a equação. Na altura máxima, Vy é 0. A velocidade inicial em y foi dada, que é 30. O g é 10, tá? E o t é o que a gente quer achar. Então, esse menos t aqui vai passar... todo esse menos 10t vai passar para o lado de lá, vai passar como positivo. Então, eu vou ter aqui 10t igual a 30. Tempo igual a 3 segundos. Então, resolvi letra A. Tempo até a altura máxima. Para eu encontrar a altura máxima agora, eu vou usar agora a equação de y com o tempo que eu acabei de achar, que é o 3 segundos. Então, usando aqui a equação de y, ele quer saber qual a altura máxima, ou seja, qual é o y quando o tempo é o tempo para chegar na altura máxima. O y0 a gente tem que é 35, velocidade inicial em y a gente tinha lá que era 30, e a gravidade 10, e o tempo que a gente substituiu que é 3 segundos, que a gente achou aqui em cima. Lembrando que aqui é menos, tá, pessoal? Não esquecer que aqui é menos. Então, aqui vai ter 35, mais 30 vezes 3, 90, menos 10 sobre 2, 5, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. 35 mais 90 menos 45, altura máxima, 80 metros. Certo? Então, resolvida aí a questão 2. Terceira questão. Um corpo é arremessado verticalmente para cima a partir do solo. Então, eu tenho aqui o solo, tem um corpo,
eu jogo ele para cima, arremesso ele para cima. Uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, V0Y 30 metros por segundo. E altura inicial 0, já que ele parte do solo. Desprezando os efeitos da resistência do ar totando G igual a 10 metros por segundo, determine. Então, ele pede várias coisas aqui. Primeiro, funções horárias YT e V de T. Então, eu tenho que pegar aqui a equação de Y e a equação de V e substituir os valores que eu tenho, né? Para saber como que vai ser a cara dessas equações. Então, começando aqui com a equação de Y, eu tenho que Y0 é 0, né? Como a gente viu aqui em cima. A velocidade inicial Y eu tenho, que é 30, e a gravidade a gente sabe que vale 10. Então, substituindo tudo aí, né? A gente fica com a equação, né? A função horária de Y de T, que ela tem essa cara aqui, Y igual 30t menos 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Então, essa é a equação de Y. A equação de V, a gente pega aqui a equação de V, Vy igual V0y, a gente substitui, sabemos que é 30, gravidade a gente substitui, sabe que é 10. Então, aqui já está a resposta. Essa é a equação horária para velocidade. Letra C, altura máxima alcançada pelo corpo. A gente sabe que a altura máxima, quando ela ocorre, né, o corpo é lançado. Ele vai, sobe, sobe e depois ele desce. Quando ele chega aqui nessa altura máxima, a gente sabe que velocidade em y é igual a 0. Então, eu vou pegar essa equação horária que eu obtive aqui agora e vou substituir Vy por 0, tá? Para eu saber o tempo de subida. Então, fazendo substituições, a gente chega aí, né? Vy substituo por 0, eu vou ter 30 menos 10t e a gente chega na resposta que o tempo de subida é 3 segundos. Tá? Letra C, altura máxima. Essa altura máxima eu posso obter a partir daqui, ó, da função de posição dessa equação que a gente achou, usando t igual a 3 segundos. Então, para obter a altura máxima, eu pego aquela equação que a gente tinha descoberto, substituo t por 3, certo? Substituo aqui o t por 3. 30 vezes 3, 90. 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. E eu vou ter que o y é 45 metros. Tá? Então, encontrei aí a altura máxima. O instante de chegada ao solo. Nós já tínhamos visto que quando a gente tem um lançamento vertical, ocorre duas coisas. O corpo sobe, depois ele desce. A gente viu duas coisas que vão responder a letra D e a letra E, tá? O corpo aqui, ele foi lançado para cima, certo? Ele vai, sobe, pá, chega lá em cima, velocidade 0 e retorna para baixo. E quando voltar, ele vai ter antes de tocar o solo, ele tem uma velocidade aqui para baixo, certo? Aqui um Vy para cima, tá? A gente viu que o tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele vai levar para descer. Então, esse tempo, o instante de chegada ao solo, ele vai ser igual a duas vezes esse tempo aqui, que vai ser igual a 6 segundos. E a outra coisa que nós vimos em sala foi o seguinte, que a mesma velocidade que ele foi lançado para cima é a velocidade que ele vai ter quando ele chegar aqui embaixo. Então, aqui embaixo ele vai ter a mesma velocidade numericamente. A diferença é que no início é a velocidade voltada para cima e no final é voltada para baixo. Então, na letra D, o tempo é de 6 segundos. E na letra E, a velocidade, aqui a gente até
fez a conta aqui, pegou o VY, fez a conta botando o tempo de 6 segundos. E aí a gente achou 30, né? Que era a mesma velocidade aqui, ó, que foi dada, só que com sinal negativo, tá? Isso aí a gente chegou a discutir em sala de aula. Questão 4. Nessa questão 4, o que a gente tem? Espera aí só um instante. Tá, então vamos lá, questão 4, o que nós temos? Um balão ergue-se verticalmente com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então a gente tem aqui um balão, tá? Ele está subindo com velocidade de 20 metros por segundo, certo? Tá difícil aqui, 20 metros por segundo. E aí, em determinado instante, quando ele tá... Deixa eu ver, se eu desenhar aqui, vai... Tá. Deixa eu ver se aqui dá para desenhar. Tá, dá para desenhar aqui. Aí ele tá a 80 metros do solo, certo? 80 metros. Quando ele tá aqui a 80 metros, ele abandona um objeto, uma pedra, né? Abandona aqui uma pedra. Despreze a resistência do ar e adote... E aí ele pede algumas coisas. Então, primeira coisa, a altura inicial é 80 metros. Esse é o primeiro dado que nós temos. E o que acontece? Como essa pedra é abandonada de um balão que está em movimento, ela também adquire essa velocidade de 20 que o balão tinha, certo? Para cima. Então, é um problema de lançamento vertical. Ela, apesar de ser solta, ela é solta de um balão em movimento. Então, é como se ela fosse lançada para cima. Então, o que a gente quer? Primeira coisa, até que instante, contando a partir do abandono, a pedra continua subindo. Então ele quer o tempo que ela sobe, né? E aí, a gente sabe que quando chega lá em cima, ela vai ter velocidade zero. Então, usando aqui a equação de velocidade, substituindo a velocidade por zero, né? Substitui a velocidade por zero, o G por 10... E a velocidade inicial que ela tinha, que era 20, a gente consegue obter aí que o tempo dela até atingir a altura máxima é de 2 segundos. No próximo, qual é a altura máxima? Então a gente vai usar a equação do y com o tempo que a gente acabou de achar. Então, o y0 a gente sabe que é 80, velocidade inicial 20, o tempo 2 segundos, gravidade 10 e o tempo novamente 2 segundos. 80, 2 vezes 20, 40. 10 sobre 2, 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 80 mais 40 menos 20, a gente tem 100 metros. Então essa é a altura que a pedra alcança. Ela alcança 100 metros. Próxima questão, né? Um balão ergue-se verticalmente... Ah, não, peraí. Aqui eu repeti, eu acabei repetindo o slide. Ah, não, letra C, tem outra letra. Então vamos lá. Em que instante, contando a partir do abandono, ela chegou ao solo? Então vamos lá. O que acontece? A pedra, ela foi solta aqui. O que eu tinha o balão... Certo? Tinha um balão, a pedra foi solta. Aí a pedra ela sobe. E aí a gente viu que esse tempo de subida é de 2 segundos, tá? Ela sobe por 2 segundos. E aí depois que ela sobe e ela tá aqui a uma altitude de 100 metros, certo? Ela vai começar agora um movimento de queda livre, até chegar ao solo, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar o tempo total dela viajando, são esses 2 segundos aqui, mais esse tempo que ela vai fazer essa queda livre aqui, tá? Então, agora a gente trata o problema como problema de queda livre e obtém o tempo necessário para um objeto cair em queda livre de uma altitude de 100 metros, tá?
Então, eu vou usar aqui a equação da queda livre. Cadê? Vou usar aqui a equação de y, certo? Só que, como eu estou tratando agora de queda livre, né? O V0 não é mais o V0 lá de 20 do balão, tá? Agora o V0 é o V0 de quando ela chega aqui em cima. Lembrando, quando ela chega no ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Então, nesse movimento segundo aqui de queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, eu faço substituições, y0 100, velocidade inicial 0, gravidade 10. E aí a gente faz aqui, aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 0. 10 sobre 2, 5. Isso aqui vai passar para o outro lado como positivo. Então eu vou ter 5t ao quadrado igual a 100. O t vai ser... t ao quadrado vai ser 100 sobre 5. 100 sobre 5, 20. T vai ser igual a raiz de 20. Raiz de 24,47. Então a gente tem que somar esses 4,47 com os 2 segundos que ela levou para subir. Então, no total, a gente tem aí 6,47 segundos. É o tempo total que a pedra viaja, tá? Então, vamos aí, próxima questão. Questão 5. Um vulcão pode chegar a projetar lavas quentes até uma altura superior a 1 km. Nesse caso, qual deve ser a velocidade vertical das lavas? Então, se é uma altura superior a 1 km, então quer dizer que as lavas têm uma velocidade superior, né? Ou melhor, pelo menos elas têm uma velocidade que faça um corpo chegar a 1 km. Então, o que a gente tem, né? Vamos tratar o problema como problema de lançamento vertical. O que a gente tem? Y0, né? Elas vão partir do chão, as lavas. E a altura máxima é 1 km, que a gente passa aí para metro, que vai dar 1000 metros, tá? Então, o que a gente procura, o que ele pede é a velocidade vertical das lavas, ou seja, a velocidade que elas são lançadas, né? A velocidade ali V0y. E aí, como a gente quer V0, a gente tem a altura máxima e a gente tem a altura inicial, ou seja, a gente tem, né, a diferença e a distância que ela chega, e a gente tem velocidade. A gente pode usar a equação de Torricelli, que a equação ela envolve as duas velocidades, a gravidade e o ΔY, que é essa altura que ela chega, né? Y final menos inicial. E aí o VY a gente não tem, mas o que acontece? Quando ela chega na altura máxima, o VY é zero. Então a gente substitui VY por zero. V0 é o que a gente quer achar. 2 vezes a gravidade, ou seja, 2 vezes 10, ΔY é Y final menos Y inicial. Y final, elas chegam a 1 km. Y inicial, elas partem do chão, então é zero. Então 1000, substitua aqui zero. Então eu vou ter V0 ao quadrado, né? Passo isso aqui com menos para o outro lado. V0 ao quadrado igual a 20 vezes 1000 menos zero. Isso aqui vai dar 20.000. Então, V0y vai ser raiz de 20.000. Isso aqui vai dar 141,4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade aí que as lavas são lançadas, tá? Para chegar a 1 km, tá? Então, essa é a resposta. Sexta questão. Uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando solo decorridos aproximadamente 2 segundos. Sendo 2,5 metros a altura de cada andar, descubra o número de andares do edifício. Então esse é um problema de queda livre, tá? Apesar que ele tem um erro, ele fala é lançada. Ah tá, ela é lançada horizontalmente, tá? Então essa velocidade é só na horizontal. É um problema aí de queda livre. Descubra o número de andares. A velocidade inicial em y é zero.
tá? Ela não tem nenhuma velocidade em y, ela não é jogada para cima nem jogada para baixo. Leva 2 segundos para cair, tá? E a altura de cada andar é 2,5 metros. Para a gente achar o número de andares, a gente tem que obter a altura inicial, o y0. Então, vamos à equação da posição. O y quando chega ao solo é 0. O y0 é o que eu quero achar. A velocidade inicial em y é 0. A gravidade 10 e o tempo que ela leva para chegar ao solo é 2 segundos. Então, isso aqui vai dar... Esse menos passa para lá positivo. Eu vou ter y0 igual 10 sobre 2, 5. 2 ao quadrado, 4. 20 metros. E essa é a altura inicial. Cada andar tem 2,5 metros. Ele pede aqui, ó, o número de andares. Então, o número de andares vai ser igual 20, a altura, dividido por 2,5 metros, que é a altura de cada andar. Então, esse prédio ele tem 8 andares, certo? Então, aí a sexta questão. Vamos passar aqui para a próxima. Então, a gente está aqui. Vamos passar aí para a próxima questão. Questão 7. O corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, admitir um G igual a 10, enquanto tempo gasto chegar ao solo, velocidade chegar ao solo. O que a gente tem é que a altura é 125 metros. E é um problema de queda livre. Corpo abandonado. Então, essa questão é igual à questão 1, né? Que era o quê? Ó, um corpo abandonado, 80 metros, né? Agora é 125. Ele pede tempo de queda e a velocidade atinge o solo. Então, tempo de queda e velocidade atinge o solo. Então, é igualzinho à questão 1. Então, fica aí como exercício aí para vocês fazerem, tá? Questão 8. Um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, a velocidade. Ele me dá a velocidade inicial e ele pede várias coisas, tá? É igual à questão 3. Ele dá a velocidade inicial de 30, agora é 20. E ele também pedia várias coisas. As mesmas coisas são pedidas, tá? Mesmas coisas. Então, eu deixo aqui para vocês olhem aí, pausem o vídeo, as respostas e aí tentem fazer para treinar. Tá? É igual a questão 3. Questão 9, mais uma questão que é igual à questão 1. Também não vou fazer. Vocês treinem, tá? As respostas... Ué, eu fiz a questão? Eu tenho alguma coisa misturada? Ele atinge o prédio com velocidade de 40 metros por segundo. É igual a questão mesmo? Deixa eu ver aqui. Não é igual a questão não, por isso que eu fiz. Eu marquei aqui, mas está errado. Velocidade escalar que atinge o solo. Ele pede tempo de queda, tá? Na verdade, é o inverso a questão. Então vamos lá. Então a velocidade final. Ó, uma pedrinha de argamassa se desprende do topo de um prédio antigo atingido do solo com velocidade escalar de 40 metros por segundo. Calcule. Então, as informações que a gente tem é que a velocidade final é 40 metros por segundo e, como ela é abandonada, velocidade inicial é 0. Então, o que a gente quer? A altura que ela cai e o tempo que ela leva para chegar até o chão. Então, como eu tenho a velocidade final, eu consigo achar a altura usando Torricelli, tá? Então, a velocidade final é 40, substituo aqui por 40, a velocidade inicial é 0, tá? Ela se desprende, ou seja, ela é abandonada, 2 vezes 10 ΔY. ΔY, então, vai ser igual 40 ao quadrado, que é 1.600, sobre 2 vezes 10, que é 20. Então, isso aqui vai ser igual a 80 metros, tá? Então, eu tenho aí o tamanho aí Na verdade, que vai dar
vai dar menos 80, né? Porque lembrando que ΔY é igual a Y final menos Y inicial, ou Y0, né? E ele dá menos 80 por quê? Porque o Y final é o chão, ela cai até o chão, então o Y final é 0. E o Y inicial é a altura lá desse prédio que ela se desprende. Então, por isso que essa altura ela é 80, né? Conforme o problema trata. Aí tem esse menos aqui. Então, por isso que a resposta dá menos 80, tá? Então, altura do prédio. Agora, para achar o tempo de queda, a gente tem a altura, a gente pode usar a equação normal da velocidade ou a equação de y. Usando a equação de y, a gente consegue resolvê-la, né? Substituindo aí os dados, y inicial 80, conforme a gente achou. Velocidade inicial é abandonada, é 0, e substitui aqui o g por 10. Então, aqui vai dar 5, passo para o outro lado como positivo, 5t ao quadrado igual a 80, t ao quadrado igual a 80 sobre 5, que vai dar 16, então t igual a raiz de 16, que é 4 segundos. Tá? E aí, é isso, pessoal, todas as questões aí da primeira parte, né? A gente está com quanto tempo de vídeo? Meia hora. Vamos então para a parte 2, que eu acho que é um pouco mais rápido. Que são as questões de lançamento horizontal. Então, eu vou estar sempre botando aqui do lado, sempre que possível, as equações aí que eu coloquei lá na folhinha que eu entreguei para vocês, tá? As equações aí do lançamento horizontal, velocidade e as posições, tá? Lembrando, o lançamento horizontal, a gente tem dois movimentos que a gente vai tratar separadamente. Um movimento na horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, né? Então, lembrando aqui que eu falei em aula, um movimento na horizontal é um movimento retilíneo uniforme. E o movimento na vertical, ele vai ser um movimento dos exercícios que a gente acabou de ver, que é um movimento de queda livre, certo? Ele vai ser um movimento de queda livre. É horrível escrever aqui, porque tem que escrever com o mouse, tá? Mas é um movimento de queda livre, que é um M... Ih, caraca, tá na frente da minha imagem, né? Mas vamos lá, deixa eu tirar a minha imagem rapidinho. É um movimento de queda livre, que é um MR UV, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente tem no horizontal um movimento retilíneo uniforme, por isso que a gente tem essa equação aqui de velocidade. Velocidade é sempre constante, e essa equação aqui de posição. Na vertical, que é o y, a gente tem essas duas equações para velocidade. Tem a equação padrão, a equação horária e a equação de Torricelli. Para a posição, a gente tem a equação aqui que a gente conhece aí de posição, só que não tem aquela parte aqui do V0, Y, T, porque são movimentos de queda livre. Então, o V0 e Y, ele, como é um movimento de queda livre, o V0 e Y é igual a 0. Então, por isso que a gente já bota direto aqui, ó, Y0 ou H menos 1 meio de GT ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Uma esfera é lançada, velocidade horizontal constante, módulo V igual a 5 metros por segundo, da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme desenho ao lado. Desprezando a resistência do ar, calcule o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Então, o que a gente tem? Velocidade inicial em horizontal, né? Que é problema de lançamento horizontal, igual a 5 metros por segundo. O alcance em x, que é 5 metros. O que a gente quer? Velocidade que chega ao solo. Então, esse problema eu até fiz em sala. Eu vou voltar aqui minha câmera. Pronto. Esse problema eu até fiz em sala. Então, vamos lá. A gente, para calcular a velocidade que ela chega ao solo, né? Vamos supor, ela chegou aqui ao solo, ela tem uma velocidade
em x e ela tem uma velocidade em y, certo? E ela tem essas duas velocidades vão formar a velocidade resultante, que é o que a gente quer, tá? Então, eu preciso dessas duas velocidades. Em x, a gente tem, conforme já falei, movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade em x vai ser igual à velocidade que foi dada, que é aqui, ó, 5 metros por segundo. Tá? Quando ela chega ao solo, ela é lançada com essa velocidade, ela não muda, nunca. Então, ela chega ao solo com 5 metros por segundo. Agora, para a gente obter a velocidade em y, a gente precisa achar o tempo de queda, tá? E aí, a gente pode achar com a equação da posição em x, certo? Porque a gente sabe qual o alcance, que é aqui, ó, de 5 metros. Então, usando a equação de x, eu tenho o alcance de 5 metros, velocidade em x inicial é 5, fazendo as contas, a gente acha que o tempo de queda é de 1 segundo. Eu vou usar esse tempo agora na equação aqui da velocidade de y. Usando lá, eu vou ter, ó, Vy igual a menos gt, menos 10 vezes 1, menos 10. Então, agora eu tenho Vy e tenho Vx, menos 10 e 5. Para calcular eles, eu uso, né, o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho, conforme eu tinha colocado, Vy, Vx, V resultante. Isso aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Então, para calcular essa V resultante, eu tenho que V ao quadrado igual Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. V ao quadrado igual 5 ao quadrado, que é o Vx, mais 10 ao quadrado, que é o Vy. Essa soma vai dar 125. Então, velocidade é a raiz de 125, que é 11,2 metros por segundo. Certo? Então, essa é a questão 1. Próxima questão. Da parte superior de um caminhão, a 5 metros do solo, o funcionário 1 arremessa horizontalmente caixas para o funcionário 2, que se encontra no solo, para pegá-las. Se cada caixa é arremessada a uma velocidade de 8 metros por segundo, da base do caminhão, a que distância deve ficar o funcionário 2? Então, o que a gente tem? Velocidade inicial, 8 metros por segundo, lançamento horizontal e altura inicial, 5 metros. Tá? O que a gente quer? Qual o alcance? Esse cara aqui tem que estar. Que distância esse cara tem que estar? Isso aí é o que a gente quer achar, tá? Então vamos lá. Para a gente obter esse alcance, né, que a gente basta pegar aqui a equação aqui de x e substituir valores, a gente já tem o V0, mas falta o tempo. Então eu preciso achar esse tempo de queda. Para achar esse tempo de queda, eu vou usar aqui a equação de y e substituir os valores que eu tenho, né? Lembrando, quando ele chega ao chão, o y vai ser 0. Então, por isso, substitui aqui o y por 0. A altura inicial, 5. Gravidade, 10. 10 sobre 2, 5. T ao quadrado, menos, passa para o outro lado, mais. 5t ao quadrado igual a 5. 5 dividido por 5, 1. Raiz de 1, 1. Então, o tempo de queda é 1 segundo. Com esse tempo agora, a gente pode achar o alcance. X igual a V0 de xt, o V0 é 8, vezes 1, 8. Então, essa é a distância que o camaradinho aqui está. Ele está a 8 metros de distância. Tá? A questão 3, vocês lerem aí toda, ela é igual à questão 2. Tá? Ele tem altura inicial, velocidade inicial, igual a gente tinha aqui na questão 2. Altura inicial e velocidade inicial. A única diferença é que a questão 3 se passa em Marte. Então, a gravidade, a aceleração da gravidade não é 10, é, como é dado aqui, 3,7 metros por segundo.
ao quadrado. Então, vocês façam aí a questão 2. Questão 4, fiz sala de aula. O avião, trajetória retilínea paralela à superfície horizontal do solo, sobrevoa a região com velocidade constante igual a 360 km por hora. Então a gente tem aqui um avião, e esse avião ele larga 3 pequenas caixas com velocidade inicial nula. Então essas caixas que são largadas, ele largou aqui a caixa 1. Apesar dela ser largada com velocidade nula, aqui é o avião, que ele tem a velocidade, ela adquire a velocidade do avião, certo? E ela vai fazer uma trajetória parabólica, tá? Ela vai fazer uma trajetória parabólica. Então, o que acontece? Ele vai largando as caixas, aí depois de mais à frente ele larga a segunda, e depois ele larga a terceira. Então essas caixas, elas vão cair no chão com um distanciamento. E esse distanciamento está relacionado a esse intervalo regular de 1 segundo que ele leva para largar as caixas. Então o que acontece? Essas caixas vão ter uma velocidade horizontal, que é a mesma do avião. Então 360 km por hora, eu quero transformar em metro por segundo. Divido por 3,6. 360 dividido por 3,6 vai dar 100 metros por segundo. Então, se essas caixas têm uma diferença entre os de lançamento de 1 segundo, a distância entre elas vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade 100 metros por segundo vezes 1 segundo. E aí a gente consegue achar aí essa resposta aí de 100 metros. Tá? Então, 100 metros é a distância aí entre as caixas. Então, a gente tem lá, vai cair caixa 1, caixa 1, pá, 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 pá. 100 metros, caixa 2, pá, 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 pá. 100 metros, caixa 3, tá? Então é isso que a gente vai ter. Questão 5. Em um experimento escolar, um aluno deseja saber o valor da velocidade com que uma esfera é lançada horizontalmente, a partir de uma mesa. Para isso, medir a altura da mesa e o alcance horizontal atingido pela esfera, encontrando os valores mostrados na figura. A partir das informações e desprezando influências do aluno, concluiu corretamente que a velocidade de lançamento da esfera em metros por segundo é de que valor. Então, ele achou aqui a altura inicial 0,80 e o alcance 2,8. O que a gente quer? Velocidade inicial em x. Então a gente tem que achar o tempo de queda, né? Com essa altura inicial a gente encontra. Então, usando aqui a equação em y, certo? E substituindo os valores, lembrando que quando ele chega ao chão, o y é 0, substituo o y por 0, y0 por 0,8, gravidade por 10. Então eu vou ter aqui, ó, 10 sobre 2, 5, 5t ao quadrado, com esse menos passa para o outro lado como mais. 5t ao quadrado igual a 0,8. t ao quadrado igual a 0,8 sobre 5. 0,8 sobre 5 dá 0,16. Tempo é a raiz desse 0,16, que vai dar 0,4 segundos. Com esse 0,4 segundos, a gente joga aqui, ó, na equação de x. A gente sabe que o alcance é 2,8. O tempo 0,4, a gente joga, vai achar o V0. Então, substituindo aí, 2,8 pelo x, 0,4 pelo tempo, a gente acha que o lançamento foi de 7... A velocidade de lançamento foi de 7 metros por segundo. Certo? Então, vamos lá. Próxima questão. Essa questão é igual à questão 2, tá? Então vocês façam aí, tentem fazer essa questão, tá? Aqui já tá dando aí os dados iniciais. Isso aqui, 144 km por hora, vocês vão ter que passar para metros por segundo. Tá? Vou ter que passar para metro por segundo.
E aí vocês conseguem fazer igual a questão 2, a resposta é a letra D, certo? Então, vamos lá. Um menino sentado no banco de uma roda gigante. Então, um menino na roda gigante, girando sentido horário. Então, a roda gigante girando sentido horário. Em relação ao observador na Terra, solta uma pedra do ponto mais alto desse movimento. Então, ele pegou aqui no ponto mais alto. Quando ele está aqui, deixa eu fazer outro desenho. Quando ele está aqui no ponto mais alto, aqui o carrinho da roda gigante, a velocidade, lembrando, é sempre tangente. Então, aqui no ponto mais alto, a velocidade é para cá, para a direita, é bem no horizontal, tá? E ele solta a pedra, certo? Essa pedra, ela adquire a velocidade que ele tinha na roda gigante, que é uma velocidade para a direita. Desprezando os atritos, a trajetória descrita por essa pedra para esse observador é melhor representada em... Então, pessoal, essa trajetória da pedra, que tem uma velocidade, ela tem uma velocidade para cá, certo? Velocidade, e ela vai sofrer ação da gravidade para baixo. A trajetória dela, então, vai ser uma trajetória parabólica, tá? Então, a questão aqui, letra A, certo? Na figura estão representadas trajetórias de dois projetos A e B no campo gravitacional terrestre. O projétil A é solto da borda de uma mesa horizontal de altura H e cai verticalmente. O projétil B é lançado da borda dessa mesa com velocidade horizontal de 1,5 metros por segundo. Então, um é largado e o outro é lançado com velocidade horizontal, certo? Se o projétil A leva 0,4 segundos para atingir o solo, quanto tempo levará o projétil B? Então, isso a gente discute em sala de aula. Eu botei aqui as velocidades, as equações para a gente lembrar. E observa o seguinte, pessoal. O tempo, aqui, ó. A gente pegar aqui o tempo, y igual, blá, blá, blá. Vou até botar um pouco maior aqui. Y igual h menos 1/2 de g t ao quadrado. Na queda, quando esse corpo cai, vamos supor que ele caiu, pá. Quando ele chega lá embaixo, o y é 0, certo? Então, se a gente for resolvendo essa equação, a gente vai ter o seguinte. Se eu estou fazendo quando ele chega lá embaixo, esse tempo aqui vai ser o tempo de queda. Então, esse tempo ele vai ser igual... Vou botar até deixar aqui t ao quadrado, que não faz diferença. Vai passar para o lado de lá como positivo. Esse t vai ser igual a 2 vezes h sobre a aceleração da gravidade. Esse é o tempo de queda. Observa que esse tempo, ele só depende da altura que o corpo foi lançado verticalmente, lançado horizontalmente. Ele depende da altura, o 2 é um número e a aceleração da gravidade, ela não muda, não se altera. Então, só depende da altura h que ele é lançado. Então, se o corpo é solto e cai, ou se ele é lançado horizontalmente e ele faz uma trajetória parabólica, isso não influencia no tempo de queda, tá? A gente discutiu isso em sala de aula. Não importa se você lançou ele aqui com 1,5 metros por segundo, se você lançou até com 10 metros por segundo, ele vai bem mais longe. Tanto faz a velocidade que ele é lançado. Se ela for 0 ou se for muito grande. Se ela é feita na horizontal, não influencia no tempo de queda. Então, para o projétil A chegar ao solo, vai ser o mesmo tempo. Tá? Vai ser 0,4 segundos. Tá?
questão 9, essa é a última? Não, ainda tem a 10. Questão 9 é igual a questão 5, tá? Resposta letra D. Por fim, questão 10. Questão 10, parecida que a gente já viu aí anteriormente. Recentemente, PAN efetuou o lançamento aéreo de 87 toneladas de alimentos sem uso de paraquedas na localidade de Luvemba, em Angola. Os produtos foram ensacados e amarrados sobre placas de madeira para resistir ao impacto da queda. A figura ilustra o instante que um desses pacotes é abandonado do avião. Para o observador em repouso na Terra, o diagrama que melhor representa a história do pacote depois de abandonado é... Então isso aqui é parecido com a questão aqui da roda gigante. A trajetória é parabólica. A trajetória vai ser parabólica. 5. Letra E. Por que ela é parabólica? Porque, pessoal, olha a equação da posição y. Y é igual y0 menos 1 meio de gt ao quadrado. Quando a gente tem uma equação que tem... Se fosse só t, né? A equação seria só uma linha reta, mas o y é igual, ele tem aqui t ao quadrado, certo? Então, como ele tem esse t ao quadrado, o y em função do tempo, a trajetória que se observa é essa trajetória parabólica, tá? Então é isso, pessoal. Façam e refaçam a lista, tá? E sexta-feira que vem a gente tem aí o nosso... Hoje é 1 de junho, tá? Quando eu tô gravando, soltando e mandando para vocês. Na próxima sexta aí, dia 6 de junho, nós temos aí o nosso teste. Então é isso, pessoal. Estudem bastante para vocês arrebentarem aí nesse segundo trimestre, tá bom? Então é isso. Boa semana, bom teste aí para todos vocês.